Olá, hoje é terça-feira, dia 16 de agosto de 2022, e o Grupo de Conjuntura está reunido para um novo episódio do nosso podcast. Eu sou o Gabriel Chianca e comigo estão os pesquisadores Antônio Lixa e Margarida Gutierrez. No episódio de hoje, o Grupo de Conjuntura vai debater um tema que está no centro do debate econômico, do noticiário, não só no Brasil, como ao redor do mundo. Esse tema é a inflação. Por mais que nós, brasileiros, já tenhamos um pouco mais de experiência para falar sobre inflação, já tenhamos vivido isso, e seja uma memória ainda bem fresca para alguns, esse momento que nós vivemos é um pouco diferente. Não é um processo de inflação tão localizado, mas uma inflação que se propaga ao redor do mundo. E é para isso que nós vamos nos reunir hoje para debater e trazer também algumas perspectivas para os próximos meses, não só sobre a inflação, mas também como a inflação impacta a política monetária. Então, primeiramente, quero convidar a professora Margarida Gutierrez. Obrigada, Gabriel. Bom, então o nosso tema aí é a inflação internacional e os números são impressionantes, né? Eu vou dar, assim, os principais números que saíram de inflação no mundo, das principais economias, e estou aqui salientando economias que, tradicionalmente, historicamente, têm inflações muito baixas. Então, por exemplo, a inflação do Chile, nos últimos 12 meses, encerrados em julho, bateu 13,1%. Na Colômbia, 10,2%. Na França, 6,1%. Na Alemanha, 7,5%. Na área do euro, 8,9%. E nos Estados Unidos, o índice estava em 9,5%, caiu um pouquinho, 9,1%, está em 8,5%. Então, nós temos aí índices que são alarmantes. Para algumas dessas economias, é uma inflação que nos últimos 40 anos eles não experimentaram, né? Na raiz desse processo, nós temos aí o conflito da Rússia com a Ucrânia e lockdowns na China. Na verdade, desde a pandemia, a gente tem aí pressões inflacionárias que vão nascendo, vamos dizer assim, subida de preços de commodities, né, e desorganização, interrupção de importantes cadeias produtivas, elos das cadeias produtivas a nível global, e inicialmente isso provocado pela pandemia. Mas, na medida em que o ano de 2020 foi acabando, o ano de 2021 foi entrando, essas pressões ficaram exacerbadas, até porque a recuperação da oferta, do lado da oferta, dessas interrupções nas cadeias produtivas, ficou muito mais lenta do que se imaginava. A questão é que o conflito Rússia-Ucrânia, que começou no dia 24 de fevereiro deste ano, e lockdowns na China por conta da política de Covid-0, com lockdowns expressivos, significantes, né, fez com que essas pressões inflacionárias aumentassem muito. Então, hoje nós podemos dizer que a inflação global mudou de patamar, né? Como é que esse conflito Rússia-Ucrânia mudou o patamar inflacionário a nível global? Bom, primeiro, elevação de preços de commodities se intensificou, principalmente petróleo e alimentos. Rússia e Ucrânia são grandes produtores de grãos, então toda a cadeia alimentar foi duramente afetada, e preços de petróleo, né? Segundo, esse conflito provocou mais rupturas nas cadeias globais de produção por conta das sanções econômicas, de comércio e de produção, que foram aplicadas pelo Ocidente à Rússia e da Rússia ao Ocidente, né? Então, isso fez com que, por exemplo, o fornecimento de gás natural na Europa fosse praticamente interrompido. E teve um impacto, por conta disso tudo, muito importante nos preços de energia e de alimentos. Então, aqui, a título de ilustração, eu recolhi os principais índices de preço ao consumidor só de energia nas principais economias do mundo, e são assustadores os números de como a inflação de energéticos subiu. Vou dar todos os dados acumulados em 12 meses, encerrados em julho deste ano. Então, por exemplo, na África do Sul, o índice de preços de energia ao consumo subiu 32%. No Chile, 22,6%. Na Colômbia, 16%. Na Itália, 43%. No Reino Unido, 58%. Na zona do euro como um todo, na média, 42%. Nos países da OCDE, média, 41%. Nos Estados Unidos, 32%.
Então, nós estamos falando aí de pressões energéticas que são enormes, né? E, por conta disso tudo, os índices globais de inflação estão aí, como eu coloquei, subindo muito. E aí vem toda uma discussão, né? Como lidar com esse processo inflacionário? Claramente, tirando o caso da economia americana, que é um caso muito particular, nós temos ali um mercado de trabalho superaquecido, a PEA está encolhendo na economia americana, a taxa de participação na economia americana está diminuindo por duas razões. As pessoas resolveram se aposentar pós-pandemia, eventualmente, porque perceberam que está na hora de aproveitar um pouquinho o resto de vida que se tem para viver, e também por conta da redução forte da imigração, que é uma política que já vem nos Estados Unidos desde a era Trump. Então, isso tudo fez encolher a população economicamente ativa e o mercado de trabalho está superaquecido. Então, aí, claramente, a gente tem um componente inflacionário que não é custo, que é demanda. Tem aí um fator de produção que está ficando escasso na economia americana, e isso é uma grande discussão hoje, né? Fora isso, a economia americana implementou pacotes fiscais muito generosos durante a pandemia e pós-pandemia. Recentemente, o Congresso aprovou um pacote de 460 bilhões de dólares na economia americana, mas é um pacote muito dirigido, né? Que não significa necessariamente uma expansão de demanda agregada. Está muito ligado ao Medicare, está muito ligado a custos ambientais, né? Incentivos a reduzir os efeitos aí sobre o meio ambiente. Tem um pacote também, quer dizer, parte desse pacote implica em aumento de impostos para as empresas. Então, é um pacote um pouco diferente de um pacote fiscal de incremento da demanda agregada. A gente não sabe muito bem ainda como é que vai ser isso, né? Mas, tirando a economia americana, onde você tem, de fato, uma pressão importante no mercado de trabalho, todos os demais países que estão convivendo com essa subida drástica do processo inflacionário têm aí um componente energético de alimentos que é muito grande. Então, como lidar com isso? Então, agora eu passo a palavra para o Lixa, que aí, eventualmente, a gente vai discutir um pouco, né, quais são os dilemas de bancos centrais em relação a como tratar desse fenômeno, que é global, sim. Lixa. Obrigado, Margarida. Eu gostaria só de complementar um pouquinho a tua apresentação, porque a maioria dos países que você citou, seja a área do euro, Estados Unidos, países da América Latina que você citou, estão todos por volta de 10% de inflação acumulada em 12 meses, tá? Quando tem alguns poucos casos que, digamos, fogem a essa média, não? Por um lado, temos a China e o Japão e a Arábia Saudita, que tem inflações bastante baixas, não? A China está em 2,7 até julho, não? Como você colocou, acumulado em 12 meses. Japão, 2,4, a Arábia Saudita, 2,3. Na China está crescendo um pouquinho a inflação ainda, se espera que até o final do ano chegue a 3%, mas vai ficar em um patamar bem mais baixo, tá? Do que... Tá? De fato, acho que ontem o Banco Popular da China reduziu um pouquinho os juros por causa que o problema central na China não é tanto a inflação, mas a queda do nível de atividade, não? Ou seja, uma economia que teve uma queda do PIB no segundo trimestre e que deve crescer este ano, digamos, um pouco mais que 3%. Então, a China tem outros problemas que não é esse, tá? Do outro lado, temos os países que estão muito acima dessa inflação de 10%, que são aqueles casos, digamos, já compulsivos, não? Aquela inflação já que começa a ter outros problemas, não? Basicamente, dois países aí, a Turquia com a inflação de quase 80%, não? 79,6%, e a Argentina com uma inflação acumulada em 71%, tá? Então, é claro que esses casos aí são casos especiais, não? Que eles já estão em uma outra dinâmica, tá? Mas o ponto que a Margarida destaca é aqueles países que estão por volta de 10%. Alguns países, eu acho que o caso brasileiro já passou pelo pico da inflação e ela pode estar caindo, tá? De fato, a inflação brasileira
em julho estava 10,1%, deve cair um pouco até setembro, não 8%, por aí, deve 8,3% em setembro. Então, ela já está num período de queda, ainda que possa ser um pouco artificial por causa da política fiscal, tá? Mas outros países ainda podem ter, ainda não ter alcançado o pico, não? Margarida destacou que Estados Unidos chegou a 9,1, está em 8,5, mas a gente tem incerteza sobre se isso vai continuar caindo ou não. Outros países, como o Reino Unido, que tem uma inflação em julho de 8,9, deve continuar subindo até o final do ano. Tá? Então, pode ser que o ciclo inflacionário nos distintos países esteja em momentos diferentes. Tá? Provavelmente o Brasil está um pouquinho, não? A inflação do Brasil está caindo um pouquinho antes, ainda que esteja em um patamar elevado, antes que em outros países. Tá? Margarida destacou o caso especial americano, é um caso em que você tem um mercado de trabalho muito aquecido, não? Uma taxa de desemprego que está no seu mínimo histórico, não? Praticamente 3,5% a taxa de desemprego. Tá? Supõe de que, ainda que o preço da energia caia, o preço dos alimentos caia, o mercado de trabalho, estando muito apertado, deve continuar dando pressões, pelo menos na inflação salarial. Isso vai se repercutir especialmente no setor serviços, não? Então, existe ainda dentro do mundo americano, não? Ainda que no mês de julho tenha caído o preço das passagens aéreas, os quartos de hotel, a locação de carros, ainda tem incerteza nos Estados Unidos sobre o que vai acontecer com a inflação de serviços. Tá? Eu acho que no caso americano, a taxa de juros que subiu no mês de junho e julho, não? E hoje está no patamar que chega a 2,5%, estaria mais ou menos por volta do nível neutro hoje, mas ela deve ir para o terreno contracionista nos próximos meses, e a gente tem que ver até onde que ela alcança. Tá? Eu acho que o Banco Central vai continuar aumentando, o Banco Central americano vai continuar aumentando os juros, pelo menos neste final do ano, e vai ver em março do ano que vem, março de 2023, o que está acontecendo com a inflação, se ela está caindo ou não, tá? Para ver como que isso vai continuar. Tá? Então, existe bastante incerteza sobre qual será a continuidade da política monetária americana, qual é o final do ciclo, não? Ou seja, se vai ser 3,5% ou vai chegar a 4,5% no final do ciclo, o aumento dos juros. Tá? Por enquanto, existe muita incerteza sobre esse tema, especialmente por esse problema que eles têm lá no mercado de trabalho. Tá? Eu falei para vocês que o caso da China não tem, apesar de que a inflação está subindo um pouquinho, pode chegar no final do ano a 3%, o tema central lá na China continua sendo agora o nível de atividade. Não? O PIB caiu no segundo trimestre, tá? Como a Margarida colocou, na China preocupa as políticas que surgem ainda por causa da Covid-19, não? Os longos lockdowns que acontecem lá, tá? E os problemas que a gente tem no mercado imobiliário, não? Uma bolha imobiliária que pode estar começando a reverter, não? E os preços dos imóveis caindo, muitos problemas com a solvência das empresas, o pagamento das hipotecas que estão acontecendo lá. E outro tema que está começando a ser muito importante na China é o desemprego entre jovens, que está em 20%. Tá? O desemprego. Então, o tema na China não é tanto inflação, mas essa forte desaceleração do crescimento do PIB. Tanto é que as previsões hoje para a China em 2022, que a economia só cresça 3,3%
este ano. Tá? No Reino Unido, que eu falei um pouquinho do Reino Unido, existe um forte debate sobre política monetária, o fato da inflação lá estar em 9,4% e acelerando tem criado fortes pressões sobre o Banco da Inglaterra, tá? O Banco da Inglaterra, que basicamente tem aumentado os juros, mas ainda não tem tido grande sucesso. Tá? Existe muito debate sobre se manter o regime de meta de inflação ou aumentar a meta, ou começou um novo debate na Inglaterra sobre a mudança do instrumento, o pessoal mais conservador estão querendo voltar para utilizar agregados monetários e não a taxa de juros, se voltar um pouquinho a política que se tinha nos anos 70, 1970, o começo de 1980, ou seja, tem todo um debate sobre reconsiderar um pouco como fazer a política monetária no Reino Unido. Tá? Por outro lado, poderíamos falar, Margarida, então, um pouquinho aqui do Brasil também. Tá? A inflação aqui no Brasil, o acumulado em 12 meses, caiu, não? Margarida, caiu para 10,07%, não? Deve continuar caindo nos próximos meses. Tá? Uma boa notícia que saiu agora é que a prévia para o IGP de agosto, ele está também com deflação, não? Veio na prévia, não? 0,88%, basicamente pela queda que tem acontecido na última semana com o preço das commodities e commodities agrícolas e minerais, tá? O IPA também caiu 0,86% nessa prévia, tá? O que mostra também que pode estar começando a ter essa desaceleração, pelo menos em alguns índices, não? Já lá no atacado. É claro que existe no Brasil, quando a gente analisa a inflação, por um lado, uma pressão que ajuda a manter a inflação, por exemplo, as transferências de renda por fiscal provoca uma expansão da demanda, que vai ser, digamos, que a gente não sabe exatamente como que isso vai afetar agora no terceiro trimestre a economia brasileira, mas que certamente sustenta o consumo e estimula, pelo menos, a inflação. Mas, por outro lado, a gente tem a política monetária contracionista, já bastante contracionista, não? Nesse patamar, na Selic de 3,75, tá? Que já deve começar a ter seus efeitos sobre nível de atividade e sobre inflação. Tá? Então, quando a gente está olhando a inflação para frente, me parece, a gente já está vendo que alguns setores, por exemplo, da economia, já começam a sofrer os efeitos da política monetária contracionista, notadamente o varejo. Tá? A gente vê isso muito na PMC. Tá? Ou seja, varejo deve ter um dos primeiros setores a sentir essa contração, os setores de venda e consumo duráveis, tá? E, posteriormente, provavelmente, a construção civil, não? Então, especialmente na construção civil, os efeitos são bastante fortes, não, da política monetária. Ou seja, a política monetária demora em impactar a construção civil, porque ela tem um ciclo de crédito bastante longo, e, em consequência, os juros demoram para bater nela, mas uma vez que os juros começam a afetar a construção civil, ela cai bastante, que é um setor muito intensivo em mão de obra e que deve provocar algum aumento no desemprego. Tá? Então, a gente, digamos, a visão é que a política monetária já está começando essa política monetária contracionista já está começando
a ter esses efeitos sobre o nível de atividade e sobre a inflação. Tá? O que a gente viu também nos últimos dias, que como consequência dessas expectativas de inflação um pouco menores, caíram nos últimos dias a taxa de juros reais, a taxa de juros de mercado, não? A gente viu que os juros reais nos títulos públicos, NTN-B, ficou um pouquinho abaixo de 6%, tá? Os juros nominais, é claro que num patamar ainda elevado, não? Mas já estavam 5,9, já está um pouquinho abaixo de 6, e os juros nominais para esses títulos estão em 12%, estavam acima de 13%, tá? E começou também, nos últimos dias, um aumento da demanda por ativos com mais riscos, tá? Ou seja, saindo um pouco da renda fixa, não? E buscando agora alguns títulos prefixados, por exemplo, não? O que está mostrando, então, um pouco que, ainda que a inflação esteja elevada, e ainda que a taxa de juros esteja nesse patamar de 3,75, já se começa a ver a possibilidade, tá, dessa reversão da inflação, tá, para o ano que vem. É claro que isso abre um outro debate sobre até quando que o Banco Central manterá, então, a taxa de juros nesse patamar tão elevado, não, de 3,75, tá? Supondo que ele já parou de aumentar essa taxa de juros. Tá? Essa discussão sobre quando que o Banco Central começará a reduzir a Selic, não? Já está sendo colocada, não, para 2023, tá? Existe ainda alguma incerteza e bastante polêmica no mercado, tá? Quando a gente olha, por exemplo, a inflação esperada acumulada em 12 meses para março de 2024, o setor privado acha que 5, mas o Banco Central, pelo menos na ata que ele apresentou semana passada, diz que se ele manter essa inflação, esses juros em 3,75, chega a março de 2024 com uma inflação de 2,7, bem abaixo do que seria a meta de março de 2024, que deve ser um número próximo de 3,2, não deveria estar em 3,2 para chegar no final do ano a 3% como a meta. Tá? Então, tem aí um debate sobre quando que começará essa queda dos juros, supondo que a gente já chegou tal. Tem um debate também sobre como é que o Banco Central irá fazer essa comunicação, se irá ter algum forward guidance, ou se simplesmente irá atuando à medida que a inflação for caindo. Tá? Mas, digamos, de qualquer forma, a minha visão, não, assim, é que a inflação vai se normalizar, tá? Acho que no Brasil um pouco mais rapidamente, pode ser que nos Estados Unidos demore mais em se ajustar, para os Estados Unidos voltar a ter uma inflação de 2% por causa desse problema, que não é problema, não, aquecimento no mercado de trabalho, não, aquecimento no mercado de trabalho, vai ser difícil para eles voltarem para aquela inflação, tá? Então, quando a gente olha, digamos, em uma perspectiva um pouco mais longa, 2024, a gente já vê, me parece, não? É claro que 2024 está longe ainda, falta um ano. A tendência, eu queria mostrar isso só como uma tendência de um certo otimismo, como é que a inflação deve cair e os juros também devem convergir, tá? Pensando que a taxa de juros neutra deve ter subido um pouco nos últimos trimestres, tá? Ela pode estar entre 4 e 4,5 aqui no Brasil, a taxa de juros neutra, que é a taxa de juros real, de equilíbrio a longo prazo, que significa
uma taxa de juros nominal, de equilíbrio, que deve estar por volta de 7%, 8%. Então, pensando que lá na frente a gente possa chegar a alguns juros disso, mas é claro, Margarida, temos um caminho longo até lá. Inclusive, uma redução aí da pressão sobre preços de commodities a nível mundial. Outro risco, Margarida, que você poderia falar seria a questão fiscal, não? Que é um risco que o Banco Central tem destacado também sempre, que os mercados têm destacado e que você também tem chamado sempre a atenção para nós. A gente tem chamado muita atenção, porque a política fiscal ela afeta a inflação por dois canais, sobre a demanda agregada e sobre as condições financeiras do país. Então, qualquer desenho de política fiscal que não leve em conta a sustentabilidade da dívida pública, ela vai ter um efeito, sim, sobre a demanda agregada, vai subir, mas vai ter um outro efeito que é muito maior do que o primeiro, que é uma significativa deterioração das condições financeiras macroeconômicas. E aí a gente está falando de quê? De risco país, de taxa de câmbio, de juros futuros e de expectativas de inflação, e, portanto, de mais inflação. São esses os dois canais. Os dois canais eles podem atuar na mesma direção ou podem atuar em direções contrárias. Então, toda essa discussão do desenho da nova política fiscal tem que levar em conta, claro, toda a questão social que o Brasil vive, mas não pode esquecer de encaixar na equação a sustentabilidade da dívida pública. Você recomendaria, então, um pouco de cautela, não? Por exemplo, teve esse aumento de demanda por ativos de risco que aconteceu nos últimos dias, tá? É um pouco precipitada, não? Ou seja, provavelmente ainda vamos viver por um momento de forte volatilidade. Esses movimentos são muito de curto prazo, porque os agentes econômicos entram e saem no curtíssimo prazo. Na verdade, essa grande discussão do fiscal, ela vai ocorrer pós-eleições. E à medida que a gente vai caminhando para as eleições, é claro, esse debate vai ganhando corpo. Mas, de fato, a grande discussão inicia-se no ano que vem. Ok. Bem, então, se não houverem outras contribuições, acho que nós podemos encerrar por aqui esse novo episódio do podcast do Grupo de Conjuntura. Especialmente, na semana que vem, nós teremos um breve recesso e estaremos de volta no dia 30 de agosto com um novo episódio do podcast. Até lá!